pelo valor de 4.000 euros. Pais sem opção é a reportagem especial desta noite na SIC. Revela a história de Yara, a menina que sobreviveu dolorosamente até aos 18 meses com o síndrome de Charge. Os pais queixam-se de falta de informação ao longo da gestação para poderem decidir em consciência sobre uma eventual interrupção voluntária da gravidez dentro ou fora de Portugal. Agora pretendem criar uma associação de apoio a pais que passaram por situações semelhantes. O primeiro filho já tinha mais de 2 anos. Estava na altura do segundo chegar. A gravidez de Magda correu normalmente até às 22 semanas, à altura da ecografia morfológica. Foi nessa altura que, a meio da ecografia, o médico nos diz, o obstetra nos diz que há uma ligeira assimetria ocular, sendo que havia ali uma certa diferença entre os dois olhos. E, portanto, nessa altura nós questionámos o médico o que é que se queria dizer. Ele disse que não podia dizer muita coisa na altura, dado que, pronto, tinha acabado de ver e tinha que confirmar esse diagnóstico. Somos encaminhados para um hospital público, para uma consulta de diagnóstico pré-natal, onde eu era o mesmo médico que nos ia acompanhar. E manda-nos voltar passado 2 semanas. Na altura eu questionei logo porque 2 semanas. E ele disse que era protocolo, que para ver a evolução e para reavaliar, que 2 semanas era um período razoável. Nós na altura conversámos e ficámos muito assustados e conversámos muito sobre isso cá em casa, porque a nossa lei permite até às 24 semanas que sejam feitas interrupções e depois há ligeiras exceções, mas que são muito exceções mesmo. E nessa altura ficámos muito apreensivos, ficámos com receio que algo tivesse mal. Pronto, e foram 2 semanas complicadas e de ansiedade até chegarmos lá ao diagnóstico pré-natal, à consulta de diagnóstico pré-natal, onde foi confirmado essa tal assimetria ocular, ao qual chamaram microftalmia. A partir daí fomos sendo seguidos com alguma frequência. Começa aqui a busca incessante de informação, nos livros, na internet, nas segundas opiniões. Entretanto, o médico, que seguia a gravidez, aconselhava calma. À 25ª semana realiza-se uma ressonância magnética que confirma a assimetria ocular. Entre o resultado desta ressonância magnética à 25ª semana, portanto, final da 25ª semana, e a 27ª semana, durante este período nós procurámos informação, aí de uma forma mais objetiva. Eu, de uma forma mais ou menos simpática, falei com o médico e perguntei se ele achava que havia necessidade de irmos para o outro lado, se íamos procurar, se ele achasse que nós teríamos que ir aos Estados Unidos, ou a Londres, ou à China, ou ao Japão. Ele que nos dissesse, porque nós estaríamos disponíveis para isso, não é? Nós queríamos era saber exatamente o que é que se passava, e exatamente o que é que a nossa filha, que sabíamos entretanto que era uma menina, o que é que ela tinha, que problemas é que tinham, para nós podermos também tomar decisões em consciência e com todas as informações do nosso lado. E ele disse-nos que não havia necessidade neste momento de ir para lado nenhum, até porque não se sentia que houvesse qualquer tipo de problemas maiores, e portanto mantivemos-nos então tranquilos até à 27ª semana, onde aí sim é detectado uma atresia do esófago. Numa ecografia? Numa ecografia. Não nos é transmitido que é uma atresia do esófago, ou seja, é-nos transmitido que o estômago está muito pequenino, que é um dos sinais para a atresia do esófago. Nessa altura decidem procurar ajuda em Londres. De lá, trouxeram a confirmação da atresia do esófago, mas não a da assimetria ocular. A equipa médica inglesa pede ao casal português que regresse às 32 semanas para nova observação. Nós voltamos para Portugal com esta informação e com esta informação eu perguntei diretamente ao médico que estava a trabalhar connosco se havia alguma razão para fazermos uma interrupção da gravidez, porque nós estávamos racionalmente preparados para isso. Eu digo racionalmente porque emocionalmente acho que ninguém está. Principalmente a esta altura de gestação, ninguém está preparado para fazer uma interrupção da gravidez, mas racionalmente sabíamos que poderíamos ter que tomar essa decisão, não é? Às 32 semanas de gestação temos conhecimento de coloboma do nervo óptico, do olho direito, uma atresia do esófago e um aumento de líquido amniótico muito elevado e um atraso de crescimento intrauterino.
E numa sexta-feira, dia 2 de maio de 2008, vamos à consulta. Eu tive a consciência que também já estava em risco como de vida, ou como mãe. E é-me dito que eu tenho que fazer uma drenagem do líquido amniótico, que não pode passar mais tempo, mas que não tinham vaga e que eu tinha que ser internada, mas que não tinham vaga naquele dia. Portanto, vinha para casa, muito quietinha, em repouso, e que voltaria lá 2 dias depois, que era um domingo. Nós, nesse dia, fomos lá para o hospital, fomos atendidos, e é-nos informado pela primeira vez que há a suspeita de haver um síndrome de Chagas. É uma informação que me é dada no meio do corredor, em que eu já estou despida, só com a bata de internamento, e está o meu marido ao lado com o saco preto com a roupa para levar para casa. Portanto, uma informação muito importante, dada de uma forma muito impessoal. Foram retirados cerca de 2 litros de líquido amniótico, quando o normal seria ter menos do que isso neste período de gestação. A gravidez já ia na 35ª semana. Um dia depois da drenagem, precipita-se o parto e Yara nasceu. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida, por um lado, e por outro lado foi o início também de um grande sofrimento. Porque aqueles que são incompatíveis com a vida, a lei permite-nos interromper. E eu das duas uma, ou minto. Não se considera este caso incompatível com a vida, uma vez que a criança viveu 18 meses. Exatamente. É isso? Portanto, se for incompatível Mas se com não a fosse vida... assistida medicamente, ela nunca teria sobrevivido Exato, nem sequer um dia. Exato. Agora, a questão que se nos coloca é muito esta, é dizer assim, até que ponto é que eu pondo um diagnóstico destes, eu posso pedir à equipe que vai assistir a este parto para não reanimar? Porque no fundo era isso, se eu disser assim, o diagnóstico está feito, esta criança não vai sobreviver mais que 1 ano e meio. E, portanto, eu vou pedir à equipe que vai assistir a esta, que não reanime, já tenho o diagnóstico. O que é que nós temos a certeza? Temos a certeza que qualquer criança que nasça viva vai ser reanimada, porque é para isto que nós aprendemos a não deixar morrer. Eufémia Ribeiro sabe que para os médicos manter a vida é o que faz sentido. Sabe também que para estes profissionais é difícil realizar uma interrupção da gravidez depois das 24 semanas, o tempo limite definido por lei, por isso propõe reflexão. O que é que hoje seria bom para nós e para os casais? Seria que não houvesse um limite de tempo, porque a medicina está tão evoluída que aquilo que nós interrompíamos há 5, 6 anos atrás, com patologias cardíacas que eram assumidamente incompatíveis com a vida, hoje não interrompemos. E para muitas vezes nós vermos a evolução disto, temos que ter tempo para ver se vai evoluir bem ou mal. Quando nós pedimos ao legislador para excluir o prazo da lei, nós estamos a pedir para poupar crianças. A grande maioria das pessoas entende isto como, agora vão interromper qualquer coisa. Não, que é para nos dar tempo de não interromper demais. O caso de Yara é um caso típico e exemplar de síndrome de Chagas, naquilo que ele tem, de facto, de mais marcante. São fetos que são gerados com deficiências e malformações genéticas, multiorgânicas, que se comprova que depois não têm capacidade de vida autónoma, precisam de assistência hospitalar clínica permanente. Portanto, a questão, no caso do síndrome de Chagas, dá a pôr-se não tanto em relação às 24 semanas, que na minha opinião são claramente insuficientes para este e para outros casos, mas para este será claramente insuficiente, mas o conceito de feto inviável tem que também ser discutido. A propósito de outras situações e da nossa opinião também em relação a esta situação em concreto. Porquê? Porque o feto inviável, o facto é para aquelas crianças que nascem e que não sobrevivem poucas horas, pouco mais de umas horas ou uns dias,
por si sós. E é isso é que, de facto, acontece com crianças com síndrome de Chagas. E o facto de haver algumas que até sobrevivem há alguns anos, o que se prova é que nenhuma, ou praticamente ninguém, chega à vida adulta. O caso de Yara é pesado. São múltiplas as complicações e os sistemas afetados. O sofrimento começa no segundo em que nasce. A Yara teve que ser entubada porque ela afinal tinha atresia das coanas, bilateral. Tinha as duas narinas encerradas. As crianças, os bebés não respiram pela boca quando nascem, portanto respiram pelo nariz. Ela conseguiu respirar pela boca. E foi um processo de intubação muito difícil. Eu assisti a parte dele. Se calhar não devia ter assistido, mas assisti a parte, toda essa parte. E depois foi transferida para a unidade de cuidados intensivos. A Yara, passado 16 horas de ter nascido, teve uma cirurgia, a atresia do esófago, reconstrução do esófago. Uma cirurgia que demorou cerca de 3 horas. Posteriormente, confirmou-se que afinal a atresia das coanas era bilateral e, portanto, tinha que ser feita a cirurgia. E foi feita uma segunda cirurgia à atresia das coanas, portanto, foi fazer os orifícios, portanto, das narinas. Ela, entretanto, estava entubada. Foi sujeita a vários outros exames. Entretanto, foi feito também uma cirurgia. Ela teve que diagnosticou-se uma traqueomalácia, uma laringomalácia, aliás, e portanto a Yara não podia respirar por si só. Tentou-se retirar várias vezes o ventilador e não conseguia aguentar. A primeira vez aguentou 2 dias, a segunda vez 1 dia, a terceira vez aguentou 1 hora. Portanto, fomos confrontados com o facto de ter que ser feita uma traqueostomia e chegou-se à conclusão que tinha que ser feita também uma gastrostomia. E então veio para casa ao final de 8 meses e meio. Yara foi finalmente para casa, onde se montou uma mini sala de cuidados intensivos pediátricos. Ela respirava pela traqueostomia, era alimentada por via entérica, ou seja, por uma sonda que tínhamos uma máquina que bombava o leite, injetava o leite em contínuo durante 24 horas diretamente para o intestino, através de uma sonda que entrava no estômago e depois se alojava no intestino. E portanto eram 24 sobre 24 horas com a Yara. A família readaptou-se como pôde. O ritmo foi abruptamente alterado. A mãe deixou de trabalhar. Yara precisava de apoio 24 horas por dia. Para substituir os pais, só mesmo pessoal especializado. A bebé foi submetida a 5 grandes cirurgias e a inúmeros exames médicos. O síndrome de Chagas tem que ser visto com mais atenção, ser chamado à primeira página, ser objeto de discussão alargada e aprofundada, por muito pouco relevante que se considerem o número de casos que sucedem. Não parece, de facto, ser uma situação em que estejamos em condições de dizer que, enquanto há vida, há esperança. Eu penso que a nossa lei é completamente retrógrada, não é? E, portanto, de facto, ficou a meio termo, não é? Entre aquilo que muitas pessoas pensam que seria desejável e aquilo que eu considero necessário para que situações como esta, por exemplo, pudessem ter uma interrupção de gravidez, digamos, no momento adequado e no momento em que se fizesse um diagnóstico, digamos, pré-natal mais adequado. No fim de um processo destes, ou seja, com a morte da criança, fica muita raiva e nada voltará a ser como antes. A vida dos pais foi interferida, até do ponto de vista de proximidade emocional e de vida, por este tipo de situação. Não é? Portanto, a reaproximação que se faz vem sempre com uma espécie de remoque inconsciente. Não é? E isso justifica a razão pela qual, digamos, este tipo de situações e outras muito semelhantes, não é? São, digamos, estatisticamente correlacionáveis com muito mais separações e divórcios.
Yara morreu com 18 meses em novembro do ano passado. A vida da Yara não pode ter sido em vão. Temos que lhe dar um sentido. A Yara sofreu muito, nós sofremos muito, mas a Yara sofreu muito, na dor mesmo física também. Foi submetida a 5 cirurgias grandes, diversos exames invasivos. É um bebê, não é? Que é submetida a coisas que pessoas vivem uma vida inteira e não sabem o que é. Por isso é que eu acho que é importante passar esta informação. O que se passa fica um bocadinho como que uma espécie de, se quiser, de cientismo triunfante até sobre a dor psíquica e o sofrimento, né? É preciso fazer isto, faz. É preciso fazer isto, aquilo, faz. Né? O como, o porquê, o impacto que isso tem sobre a mãe ou sobre o pai, isso é completamente desvalorizado. Magda e Paulo procuraram ajuda por conta própria. Sofreram sem grande espaço para troca de experiências. Estão de luto e sabem, mesmo não sabendo, que há mais pais a passar pelo mesmo que eles. Nós gostaríamos de conseguir levar avante todas as ideias que nós temos e realmente não queremos parar por aqui. Nós gostaríamos de passar a mensagem de que isto aconteceu connosco e que acontece com muitas pessoas. Estamos a preparar um livro sobre isto, que vai contar um pouco a nossa história, principalmente a da Yara, e a forma como nós levamos isto em frente. E temos o objetivo de criar uma associação, uma fundação, alguma instituição que de forma a poder apoiar pais que têm crianças diferentes, que têm crianças especiais. Independentemente dos síndromes, independentemente das situações, pretendemos dar apoio à família. E, fundamentalmente, há algumas famílias com crianças traqueostomizadas também. Porque não há, em Portugal, nenhum local, tirando um hospital, para servir de alternativa à família. Paulo e Magda sabem que a vida deles nunca mais será a mesma desde que Yara lhes encheu a vida.